Olá! Hoje a gente vai falar sobre o desfraude noturno. Geralmente, depois de uns 6 meses aproximadamente que a criança está controlando bem a urina durante o dia, ela consegue ter esse controle noturno. Agora, claro, gente, não tem receita de bolo. Cada criança é uma criança. Tem crianças que demoram um pouquinho mais. Os pediatras dizem que às vezes até em torno dos 4 anos tem criança que não consegue ter esse controle noturno. Então, se for o caso do seu filho, você não precisa se preocupar. Ele está com 2 anos e meio, desfraudou há 6 meses, ainda não consegue ter o desfraude noturno, ele está atrasado? Não. Isso é uma questão mesmo de amadurecimento que é neurológico também. Então é importante você ter consciência disso, que até os 4 anos de idade, muitas crianças ainda não conseguem ter esse controle. Agora, a gente pode dar uma ajudinha nesse processo. Vamos entender como é que isso funciona? A primeira coisa importante é observar se essa fralda noturna está acordando seca. Se ela começar a amanhecer seca vários dias consecutivos, significa que o seu filho já está conseguindo ter um certo controle. Então a gente já pode começar a pensar nesse desfraude noturno. Às vezes pode acontecer que o seu filho ainda esteja amanhecendo com a fralda bastante molhada, mas ele já não tem mais o desejo de dormir de fralda. Isso é uma coisa importante também que você vai ter que negociar com ele. Essa consciência. É importante que a criança comece a criar consciência de que ela está urinando durante a noite, que ela precisa perceber o xixi durante a noite também. Isso é importante. Não adianta só a gente achar que não passe demais que a criança vai ter esse controle. A consciência precisa ser formada. E a gente pode ajudar a criança nesse sentido também. Olha, você está dormindo de fraldinha, mas se você sentir vontade de fazer xixi durante a noite, você pode levantar para ir ao banheiro, você pode chamar o papai e a mamãe que a gente leva você. Então isso vai ajudando a criança a tomar essa consciência em relação a esse controle dessa urina, mesmo à noite. Mesmo antes do momento em que você resolve realmente tirar essa fralda noturna. Muitas crianças têm o hábito de tomar leite antes de dormir, fazer um lanche antes de dormir com uma ingestão de líquido grande. Isso vai dificultar bastante que a criança consiga controlar essa urina durante a noite. O adulto é que vai ser importante nesse momento. É ele que vai ter que conscientizar a criança de que se ele tomar muito líquido, ele não vai conseguir ficar sem fazer o xixi na cama. E a gente tem que ser firme nesse momento também, né? Dar outras sugestões de lanche, substituir aquele copo de Nescau por um mingau, que tem pouco menos de líquido do que o copo puro de Nescau. Então é importante a gente pensar em algumas estratégias para facilitar isso também. E ir negociando com a criança nesse sentido, né? Perceber o tempo em que ele ingere aquele copo de Nescau e que ele vai ao banheiro para conseguir eliminar antes de dormir. Então a gente vai negociando. Um erro comum que eu vejo muitos pais fazendo, mas quando eu falo erro, gente, é um erro mesmo por falta de conhecimento na tentativa de acertar. É levantar a criança de madrugada para colocar no vaso. Quando a gente pega a criança de madrugada e coloca no vaso, a criança não está acordada. Ela às vezes abre um pouco o olho, ela está totalmente sonolenta, ela não tem consciência de que ela está fazendo xixi no vaso. Ela está urinando. Para ela, se é na cama ou se é no vaso, naquele momento, ela não está tendo muita noção. Então, o ideal é que a gente não leve a criança. A gente só leva a criança ao banheiro uma vez que a criança desperta e ela pede. Até porque o ideal é que a criança tenha realmente o controle da noite inteira, que ela consiga adormecer e acordar de manhã cedo sem urinar. Esse é o ideal. Uma vez que você começa a levar a criança toda madrugada, você está imprimindo um ritmo fisiológico no seu filho e não é isso que a gente quer. Existem algumas estratégias para te ajudar um pouquinho nessa questão mesmo de rotina. Porque é muito complicado você acordar de madrugada com a criança toda urinada e ter que trocar roupa de cama. Então, algumas mães, foram até outras mães que me deram essas dicas, que compraram em lojas de material hospitalar, como se fosse um tapetinho, que é uma grande fralda descartável. Eu não sei o nome exatamente, mas é o que se usa mesmo em hospital. E se forra o colchão com esse tapete de fralda descartável. Parece que quem tem animais em casa também utiliza isso com os próprios bichinhos. Então a gente pode estar usando porque isso, na hora que a criança escapulir de madrugada, você não precisa trocar a roupa de cama inteira, você somente tira, né, esse pedaço de fralda descartável enorme e não molha a cama da criança. É claro que a criança vai estar molhada, você vai precisar trocar a roupa dela, mas é menos um trabalho para você durante a madrugada.
Uma outra coisa importante também é que às vezes a criança, em algum momento, usa determinados medicamentos que deixam o sono da criança mais profundo. Às vezes um antialérgico que deixa a criança com sono mais pesado. Nesses dias pode ser que realmente a criança não consiga ter esse controle. Então é importante você perceber, né? Às vezes a criança tem uso contínuo de determinados medicamentos que podem dificultar um pouquinho esse controle noturno da urina. Você pode inventar com seu filho uma brincadeira para ajudá-lo a se motivar, a ter essa consciência mesmo do seu corpo e ter esse controle noturno. Você pode fazer um cartazinho, né? De um lado você coloca um desenho dele, do outro lado você coloca um desenho representando o xixi, e aí é como se fosse ele versus o xixi. E todos os dias de manhã, quando acordar, você vai ver quem é que venceu aquela batalha naquela noite, se foi ele ou se foi o xixi. Quem vencer ganha um adesivo, ganha um carimbo, ganha um desenho, e assim você pode ir ajudando o seu filho a se sentir motivado a participar de forma integral nesse processo. Bom, pessoal, essas foram as dicas sobre o desfraude noturno. Se você tem ainda alguma dúvida, comenta aqui embaixo com a gente que a gente vai poder responder para você, tá bom? Se você não assistiu o vídeo anterior, o link tá aqui em cima para te facilitar. Se você gostou das dicas, curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até a próxima!